Olá, tudo bem com vocês? Vamos a mais uma aula de língua portuguesa. Eu sou a professora Elívia Soares, convido-os a prestarem bastante atenção nesta aula. Vamos dar continuidade ao que falamos na aula anterior. Recapitulamos o gênero textual artigo de opinião e hoje nós vamos falar sobre um tema voltado para o gênero que nós retomamos. Hoje nós vamos falar sobre fato e opinião. Vamos lá? Para a gente iniciar nossa aula, eu vou relembrá-los o que é o artigo de opinião, para nós falarmos hoje sobre fato e opinião. O artigo de opinião é um gênero textual dissertativo argumentativo. Ele é dissertativo porque ele defende uma tese com justificativas, com argumentos. Lembram o que é tese? Tese é o posicionamento, é a opinião que o autor defende. E para ele defender algo que ele fala, a opinião dele, ele precisa justificar, ele precisa explicar os porquês, e ele precisa argumentar. E ele precisa ser convincente, persuasivo para defender a ideia dele. O artigo de opinião é esse gênero, que tem uma tese que é defendida com argumentos. O artigo de opinião é escrito em primeira pessoa e o principal objetivo dele também é discutir um tema de relevância social. Vamos lá, na aula de hoje, o que nós vamos fazer? Vamos identificar dentro dos artigos o que são fatos e o que são opiniões. Nós vamos aprender a diferenciar fato e opinião. Nós estamos retomando algo que a gente já viu. Vamos reforçar aí esse conteúdo de hoje. O que é o fato? O que é a opinião? Primeiramente, você sabe diferenciar esses dois conceitos? Fato refere-se a um acontecimento, algo realizado, algum feito. É algo que acontece no presente ou no passado, ou que ainda possa acontecer futuramente. Fato, gente, é aquilo que é incontestável, que realmente aconteceu. Já o que é opinião? É um modo pessoal, é um modo individual de encarar algum fato. É uma interpretação dos fatos, que pode ser verídico ou não, verdadeiro ou não. Opinião é o que eu acho a respeito de determinado assunto ou acontecimento. É uma opinião. E a opinião, óbvio, se é o que as pessoas pensam sobre determinado tema, vai haver discordância, vai haver mais de uma. Porém, fato, não tem como haver mais de um, porque é aquilo que é incontestável, que realmente aconteceu, algo que foi realizado, algo que foi comprovado. Vamos ler alguns trechos de um artigo escrito pela nutricionista Sophie Deran, que trata sobre a questão dos padrões de beleza. Dentro desses trechos que nós vamos ler do texto dessa nutricionista, nós vamos analisar o que é fato e o que é opinião. Vamos lá. Imagem não é tudo. Vamos falar sobre padrões de beleza na sociedade? Uma das minhas missões como nutricionista é ajudar as pessoas a resgatarem seu amor próprio e passarem a valorizar mais o corpo que têm. Por isso, começo este artigo reforçando que magreza, saúde e felicidade são coisas totalmente distintas. Uma não depende da outra. Há algumas décadas, uma mulher considerada bonita era aquela que esbanjava curvas. Ter um corpo mais cheio era sinônimo de beleza e força. Em 1954, Marta Rocha ganhou a faixa da primeira Miss Brasil com um corpo curvilíneo. Será que ela ganharia hoje? Acho que não. Hoje, quando se fala em padrões de beleza na sociedade, as referências são as blogueiras fitness e modelos super magras. Só que cada um de nós tem um metabolismo, formato de corpo, genética, rotina e necessidades biológicas distintas. O que cada um precisa é encontrar o seu peso saudável, que não é necessariamente o peso das capas de revista. Uma conhecida campanha da marca Dove, que já dura mais de 10 anos, chamada Real Beleza, também traz números impressionantes. A edição mais recente mostrou que apenas 4% das mulheres em todo o mundo se consideram bonitas.
4%. Isso é muito triste. Outro número importante revelado por esta pesquisa é que 72% das garotas sentem uma imensa pressão para serem bonitas. Que loucura, não? É um dado chocante, mas compreensível diante de padrões de beleza na sociedade cada vez mais opressora. Gente, leram um texto bastante interessante, não é? Numa sociedade tanto que hoje visa a questão do padrão de beleza da magreza, a nutricionista, né? Uma pessoa que conhece o corpo, sabe sobre o corpo, coloca o seu posicionamento neste texto. Vamos lá, vou fazer uma pergunta para vocês. Qual o fato, o acontecimento que deu origem ao artigo? O que deu origem a este artigo? Qual foi o fato? Segunda pergunta. O que é discutido nesse artigo de opinião? A gente já sabe, a gente já viu que nos artigos de opinião discute-se temas de interesse e de relevância social. Nesse caso, o artigo discute padrões de beleza. É um tema de relevância social. E o fato que deu origem a ele é a busca desenfreada por um modelo de beleza proposto pelas mídias, pelas redes sociais, pelas blogueiras, etc. Neste trecho que nós lemos, nós vamos agora identificar alguns fatos, aquilo que é comprovado, que é incontestável. Vamos observar esses trechos que indicam que se trata de fatos. Há algumas décadas, uma mulher considerada bonita era aquela que esbanjava curvas. Isso é fato. De acordo com o tempo que vai passando, o padrão de beleza ele vai modificando. O padrão de beleza em outras décadas era outro. Hoje, infelizmente, é o corpo magro, né? Então, o primeiro ponto se trata de um fato, porque é algo incontestável. Olha o segundo ponto. Em 1954, Marta Rocha ganhou a faixa da primeira Miss Brasil com um corpo curvilíneo, cheio de curvas, não magro, não totalmente demonstrando magreza, e sim com curvas. Gente, o fato de a Marta Rocha, em 1954, ter ganhado a faixa da primeira Miss Brasil é uma opinião? Não, é algo que realmente aconteceu, é algo comprovado, por isso também que se trata de fato. Olha o terceiro ponto. Uma conhecida campanha da marca Dove, que já dura mais de 10 anos, chamada Real Beleza, também traz números impressionantes. A edição mais recente mostrou que apenas 4% das mulheres em todo o mundo se consideram bonitas. Gente, aqui nós temos várias informações. Nós temos falando da campanha da marca Dove, que ela dura mais de 10 anos, é fato, porque pode ser comprovado, que se chama Real Beleza, é fato que essa campanha se chama dessa maneira. Essa porcentagem que é trazida dizendo que na pesquisa que fizeram, apenas 4% das mulheres se consideram bonitas, por mais que seja um número pequeno, muito baixo, mas se trata de um fato, porque foi feita uma pesquisa, então é algo que pode ser comprovado, que as pessoas responderam dessa maneira. Último ponto. Outro número importante revelado por esta pesquisa é que 72% das garotas sentem uma imensa pressão para serem bonitas. Também, gente, essa porcentagem não foi algo que foi inventado. Ela é baseada em pesquisa, em algo que pode ser comprovado no que essas mulheres responderam. Então, nós temos aí, em todo esse slide que foi mostrado para vocês, fatos e não opinião. Agora, nós vamos verificar opiniões. Um fato pode ser tanto a narrativa de um acontecimento quanto os dados de uma pesquisa, ou verdades postas socialmente que já viraram senso comum. Ao longo do artigo, há uma defesa de ponto de vista, porque, gente, o trecho que nós lemos se trata de um artigo de opinião. Para ser um artigo de opinião, o articulista, que é aquele que escreve o artigo de opinião, ele não pode colocar somente fatos. O nome é artigo de opinião. Ele coloca fatos, porém ele também tem que colocar o seu posicionamento, o que ele pensa em relação a esses fatos, em relação ao tema que está sendo discutido.
Nos próximos trechos que nós vamos ler, nós vamos observar a opinião dessa articulista, que foi a nutricionista que escreveu esse artigo de opinião. Vamos lá. Olhem só, será que ela ganharia hoje? Acho que não. A nutricionista, que é articulista, fez essa pergunta, né, tentando interagir com você, leitor. Aí, após isso, ela responde, acho que não. Olha, o acho é uma forma verbal, né, que já indica um posicionamento, já indica uma opinião. Acho, penso, né, então, o acho que não indica um posicionamento. Olhem o segundo trecho. O que cada um precisa é encontrar o seu peso saudável, que não é necessariamente o peso das capas de revista. Ela pensa, a articulista pensa dessa maneira. Outra pessoa pode discordar. Esse é o pensamento dela, esse é o posicionamento dela. Então, esse trecho se trata de uma opinião, porque ela coloca aí o que cada pessoa precisa. O leitor, por exemplo, pode discordar disso. Por quê? Porque esse trecho se trata de uma opinião. E numa opinião, vai haver divergência. Vamos observar o último trecho agora. 4%. Isso é muito triste. Gente, a porcentagem é um fato de um número tão baixo, né, de mulheres que foram entrevistadas se considerarem bonitas. Olha a frase destacada, isso é muito triste. É um posicionamento da nutricionista. Ela mostra a infelicidade, a tristeza que é apenas essa porcentagem tão pequena de mulheres entrevistadas se sentirem bonitas. Logo, se trata de fato ou opinião? A opinião da nutricionista. Espero que vocês tenham relembrado, saibam diferenciar o que é fato e opinião. Agora vamos exercitar, vamos ler um texto intitulado Borboleta para que nós respondamos 2 perguntas. Vamos lá. Você sabe como surge uma borboleta? As mudanças são dramáticas, do ovo à forma adulta. A borboleta passa por vários estágios. A borboleta começa sua vida na forma de um ovo minúsculo. Quando eclode, vive na forma de uma larva que cresce, conforme se alimenta de plantas. Ao atingir seu tamanho máximo, se transforma em pupa, com um casulo ao seu redor. Dentro do casulo, a pupa vai se transformar até que um dia este se abre para deixar a borboleta adulta sair e voar livre. Este processo de transformação é denominado de metamorfose. Que fato deu origem ao texto? Fato, algo irrefutável, algo comprovado. O surgimento das borboletas. Outra pergunta para a gente finalizar. Na primeira linha do texto, há uma expressão que indica uma opinião do autor. Vocês conseguem identificar? Olhem aí a primeira linha do texto. Você sabe como surge uma borboleta? As mudanças são dramáticas, do ovo à forma adulta. Então, nós temos aí uma opinião quando diz que as mudanças são dramáticas. É o posicionamento do autor. Para ele, essas mudanças são dramáticas. Outra pessoa pode pensar que não, que é uma transformação natural e não dramática. Gente, esta foi a nossa aula de hoje. Espero que vocês tenham entendido a diferença de fato e opinião. Assistam a esta aula novamente. Acessem o portal EduquiAcre. Obrigada!